Graça e paz, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Som. Tá funcionando o microfone? Beleza. Som, joia. Os irmãos estão cientes. Pelas manhãs, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos fazendo um estudo sequencial do livro do Evangelho de João. À noite, nós estamos fazendo uma série de estudos. Não lembro se a gente intitulou a série, mas são dos 6 primeiros capítulos de Daniel. A gente já viu o capítulo 1, pastor Flauber, capítulo 3 com o pastor Érico, e hoje vai ver o capítulo 2. Domingo que vem, eu estou com o desafio do capítulo 4. Amém. E também isso é um incentivo para os irmãos estudarem e lerem em casa. Do capítulo 5 do Evangelho de João, nós já vimos até o verso 29. Então nós vamos ler do verso 30 até o verso 47. Evangelho de João, capítulo 5, verso 30 em diante, a palavra do Senhor diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, Jesus falando aos líderes judeus ali, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandasse mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar? Santo e eterno Pai, que bênção, Senhor, nós termos vindo a esse lugar e temos já presenciado tanto da Tua parte. Podemos exaltar o Teu nome com cânticos, participar desse momento maravilhoso de ceia, em que, ó Deus, lembramos da morte do nosso Salvador e renovamos a nossa esperança de que estaremos para sempre com Ele. Pai, que testemunho poderoso esse da irmã Deise, do ministério lá em Guiné-Bissau. Tem misericórdia de nós, Senhor, que temos feito tão pouco. E ajuda-nos, ó Deus, diante da Tua palavra, para encerrarmos esse momento nessa manhã, desafiados pelo testemunho do próprio Cristo, na Sua palavra, do Seu poder que emana dela, a abrirmos nossa boca, a abrirmos o nosso bolso, a dobrarmos os nossos joelhos em oração, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que nos sustenta, tem nos sustentado até aqui, tem sustentado as missões em todo o mundo, e que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã, apesar de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te oramos agradecidos, Te louvando e exaltando aquele que vive e reina para sempre. Amém. Bom, meus queridos, se vocês estão lembrados do que aconteceu até aqui,
vou falar rapidamente, é que Jesus ele está, na verdade, ali em Jerusalém, participando de uma festa, provavelmente é a festa dos tabernáculos. Essa festa dos judeus aqui, João se refere no versículo 1 do capítulo 5, e ele passa nesse tanque chamado Betesda, fica lá junto à porta das ovelhas, e ele está passando pelo tanque de Betesda, e coloquei ali que era sábado, que esse é um ponto relevante para o desdobrar da história, e Jesus explica a sua missão após realizar essa cura desse enfermo no tanque de Betesda. Betesda significa casa da graça, e não tem lugar, a história é uma história de graça, porque esse homem a quem Jesus cura, ele não pede a Jesus coisa alguma, ele não tem nada por merecer, tem 38 anos que ele jaz ali como um enfermo, e Jesus simplesmente pela graça encontra ele ali e ministra sobre a vida dele e ordena que ele se levante, tome o seu leite e ande, e ele se levanta, é curado, e ele sai andando com o seu leite, porque era sábado. A atitude de Jesus é criticada, diz o versículo 18, que a partir daqui já, um ano antes de Jesus ser crucificado, os líderes judeus já começam a confabular, a tramar a morte de Jesus, porque ele fazia as coisas no sábado, apesar do tanque se chamar Betesda, apesar da atitude de Jesus revelar a graça, a única coisa que aqueles homens não entendem em absoluto é sobre graça, porque eles não conseguem visualizar a bênção de Deus na vida daquele homem, a transformação da vida daquele homem, estão completamente cegos para o agir de Deus, e simplesmente só vê o fato de que ele está carregando o seu leito, em que ele repousou durante 38 anos, quem sabe, ali num dia de sábado. Então, aqueles homens começam a tramar a morte de Jesus, porque era sábado, e porque Jesus, ao defender a sua autoridade, a sua missão, dizia que ele era o próprio Messias, o Filho de Deus, se fazendo igual ao próprio Deus. E por isso esses homens queriam pegar Jesus aí e matá-lo, e Jesus, a partir do verso 19 até o verso 29, que foi ensinado aqui pelo pastor Érico, começa a defender a sua autoridade, a sua posição como juiz, vai falar sobre o julgamento e a ressurreição dos mortos, aqueles que vão ressuscitar para a vida e aqueles que vão ressuscitar para o juízo, é assim que termina o texto aí no versículo 29. E então Jesus continua essa conversa com aqueles homens, falando acerca, defendendo a sua identidade, falando de quem ele é. E ele começa dizendo no versículo 30 que nós lemos: nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Aquilo que Jesus faz, ele faz na completa dependência da vontade de Deus. Tudo que ele faz é na completa dependência da vontade de Deus. E o meu juízo é justo, diz o Senhor, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E a partir daqui, e é no que a gente vai concentrar nossa reflexão hoje de manhã, Jesus apresenta, alguns dizem que são 5 testemunhos, outros dizem que são 4 testemunhos. Jesus apresenta 4 testemunhos que ratificam quem ele é, defendem a sua identidade de Messias, de ungido, de Cristo, de Filho de Deus, de Salvador. E versículo 31, ele diz que só o fato, apesar de ele ser o próprio Cristo e a palavra de Jesus ter autoridade, mas pelo escrito de Moisés, Deuteronômio 19:15, diz que toda palavra, para ser validada, o testemunho, ele teria que ter mais de uma pessoa para testemunhar, para validar um testemunho. Então é por isso que Jesus começa dizendo: se eu testifico a respeito de mim mesmo, se for só eu falando a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Não é porque o que Jesus fala a respeito dele não é verdadeiro, mas é porque Moisés já havia falado que você precisaria de ter 2 testemunhas para comprovar determinado fato diante dos juízes, dos magistrados. E
Jesus, ele afirma que ele age na perfeita dependência do Pai, agindo e julgando segundo a vontade de Deus. Ele prefere, então, renunciar ao seu direito de falar por ele mesmo e a fim de convencer aquelas pessoas que estão ouvindo, não somente os líderes judeus, mas há pessoas ali escutando o seu discurso, e ele prefere então renunciar a esse direito a fim de convencer os seus inimigos pela autoridade de Deus. Então a gente vai ver esses 4 testemunhos aqui, se Deus quiser, a gente vai ver nesse tempo. O primeiro testemunho que ele fala a respeito de João Batista, ele vai falar sobre a luz e sobre a lâmpada, versículo 32, Jesus falando dessa autoridade ainda, e de outro testemunho que fala a respeito dele, ele diz: outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Os comentaristas aqui, eu me cerquei especialmente aqui do Hendrickson para fazer esse estudo com os irmãos nessa manhã, mas mesmo João Calvino e outros comentários, eles entendem que Jesus está, na verdade, tratando a respeito do testemunho do Pai, de Deus, que ele vai falar mais adiante, versículos 36 e 37, ele vai falar que há um testemunho maior do que o testemunho de João, que é o testemunho do próprio Deus, através da sua palavra. Mas quando ele começa a falar desse outro testemunho, possivelmente, essa é uma interpretação, de que aquelas pessoas que estão ali, pela referência que tinham de João Batista, pudessem estar pensando que Jesus estivesse falando acerca de João Batista. Então Jesus, conhecendo aqueles corações, antes de falar do testemunho do próprio Deus, aqui que a gente vai ver nos versos 36 e 37, começa a falar do testemunho do próprio João Batista, que segue o testemunho divino. Então ele diz no versículo 33, mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Então, esse testemunho que João deu a respeito de Jesus, a gente pode ver o próprio Evangelho de João, ele descreve lá no comecinho do Evangelho, quando ele vai falar sobre o batismo de Jesus, capítulo 1, versos 26 ao verso 35, que João deu testemunho a respeito de Jesus, quando Jesus se aproximou para ser batizado. Antes haviam já interpelado João Batista a respeito se ele era o próprio Cristo, e João Batista disse: não, eu sou a voz que clama no deserto, eu vim preparar o caminho, depois de mim vem aquele de que eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. E quando Jesus se aproximou, ele disse: olha, eis aí, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que vem do céu, está acima de todos. E esse testemunho é ratificado pela própria voz que vem do céu na hora do batismo, em que Jesus disse: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus definitivamente não precisa provar nada a ninguém, mas ele usa o testemunho de João aqui, que era respeitado, que era ouvido. Diz a Bíblia que muitos procuraram ouvir João Batista. O próprio Herodes Antipas, ele tinha interesse de escutar a João. Os fariseus muitas vezes chegavam lá no Jordão e queriam ouvir também, porque João falava com autoridade, de modo que o próprio João Batista muitas vezes se dirigia a esses homens, repreendendo a sua atitude, a sua altivez. E Jesus disse que João era essa lâmpada em que ardia e alumiava, e as pessoas quiseram se divertir, assim, se entreter com o testemunho dele, com a palavra dele. Por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, diz o versículo 35. É interessante ele falar que João é a lâmpada, porque o próprio Jesus é referido no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 6 e 9, como sendo a luz, né? A luz do mundo. E João é chamado por ele de lâmpada.
não se sabe se é intencional aqui do Evangelho de João de colocar essa relação entre a luz e a lâmpada, mas reforça o fato de que o mundo está inserido em escuridão e despreza a palavra do Senhor e se entrega às suas próprias paixões. Mas a lâmpada, ela atrai muitas mariposas, mas a lâmpada sem a luz por si, ela não ilumina coisa nenhuma. E João dava testemunho disso, de que convinha que ele diminuísse e que Cristo fosse apresentado cada vez com maior ênfase, e não a pessoa do próprio João Batista. Jesus está mostrando aqui que os buscadores de emoções, de shows, de profetas espetaculares, podem até gostar do espetáculo, mas não estão dispostos a aceitar o testemunho do próprio João a respeito de Cristo e da salvação. E como é contextual, como é contemporâneo essa palavra para nós. Como a gente tem hoje pessoas que se dizem profetas e que fazem verdadeiros shows e espetáculos para alegrar as massas, para entreter as pessoas, mas de fato não pregam a respeito da salvação, a respeito da cruz de Cristo. E a pergunta que eu me fiz refletindo sobre esse exemplo aqui o que é que tem nos atraído? Pelo que você se sente atraído no culto de adoração ao Senhor? O que é que tem alegrado seu coração na igreja? É a companhia dos irmãos? São as músicas? O cuidado do pastor? Tudo isso é muito bom, mas é pouco diante da pessoa de Cristo, é pouco diante do plano, da salvação que Cristo tem para nós. E nós não podemos nos contentar apenas com entretenimento quando falamos de adoração ao Senhor. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos desejá-lo cada vez mais, nós precisamos amá-lo cada vez mais. E Jesus aqui se refere então àqueles homens dizendo, ele era a lâmpada, falando a respeito de João Batista e da relação que eles tiveram com João Batista. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. E ele passa a falar um segundo testemunho, que ele diz ser maior do que o testemunho de João, a partir do verso 36. Mas eu tenho um maior testemunho que o de João. E esse testemunho é o testemunho dos sinais. Ele começa a falar, versículo 36, porque as obras de que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. E ele fala a respeito então dos milagres e dos sinais que fazia, que atestavam a sua identidade como Messias e como Filho de Deus. Ora, Jesus tinha acabado de curar um homem que fazia 38 anos que estava enfermo, deitado lá, esperando que quando o anjo mexesse na água lá do tanque, alguém chegasse e empurrasse ele para dentro do tanque para que ele fosse curado. Só que especialmente esse sinal não foi apenas de curar o homem. Jesus curou o homem, mas também deu uma palavra para ele. Jesus deu uma ordem para ele: levanta, toma o teu leito e vai. E tanto o sinal quanto a palavra revelavam a autoridade de Jesus. Como eles não criam na palavra, eles vendo o sinal, eles não conseguiam crer. Há uma associação entre o sinal, ou deve haver, e há sempre no ministério de Jesus, mas deve haver, quando falamos sobre sinais, milagres e prodígios, nos nossos dias, deve haver uma associação entre o sinal, o milagre e a palavra de Deus. O sinal por si só, ele não produz fé. Há exemplo desses homens que haviam visto aquele homem, que eles conheciam que era um enfermo há tanto tempo, mas eles não conseguiam crer, porque não criam na palavra do Senhor. A obra, o milagre, o sinal por si só não produzem fé.
nunca são tão importantes quanto a palavra do Senhor. Por isso a gente vê tanta gente que diz que recebeu uma graça, que conseguiu conquistar um milagre, que é uma coisa meio maluca pensar em conquistar um milagre, mas não crê verdadeiramente e unicamente em Jesus para a sua salvação. Antes, o sinal se transforma em um laço que acaba afundando a pessoa em idolatria, em mais idolatria. Por outro lado, nós não devemos cair no ceticismo de ignorar os sinais, porque a gente ou é 8 ou é 8.000, né? Ou a gente diz, não, o sinal, é o milagre, esquece da palavra, ou então a gente diz, não, olha para a palavra e diz, não existem sinais, não há mais milagres. Nós não devemos cair nesse ceticismo. A gente estudou aqui no primeiro milagre de Jesus, aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 2, em Caná da Galileia, que foi a multiplicação, a transformação da água em vinho. E João faz questão de dizer que com este deu início o Senhor aos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há um propósito para o sinal. Um sinal não é também mero entretenimento, não é para atrair, não é chamariz, não é. O sinal ele serve para apontar para a glória de Deus, que de fato tem poder para realizar o sinal, e para que as pessoas possam crer no Senhor. Nicodemos é levado até Jesus porque ele entende, e é assim que ele começa a conversa com Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor é Rabi, eu sei que o Senhor é mestre, vindo da parte do Senhor, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não vier da parte dele. Os sinais, eles devem motivar a buscar a presença do Senhor, a nos render em contrição, em adoração. Mas eles não são suficientes, tanto que Jesus confronta o próprio Nicodemos. Nicodemos chega com essa conversa toda bonita, falando que Jesus está fazendo sinais, e Jesus diz, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tá, beleza, tá ótimo, você está aí meio confuso, mas você precisa nascer de novo. Ronaldo Lidório, ele tem ele insiste numa afirmação que é muito importante para os nossos dias. Ele diz o seguinte, que sem Deus nada acontece. Né? Sem Deus absolutamente nada acontece. Agora, com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Nós não devemos descrer nos sinais, em absoluto. Nós devemos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz aquilo que a gente não espera, é o Deus que age segundo a sua santa, perfeita, bendita vontade, é o Deus que sustenta o trabalho em Guiné-Bissau que a gente nem conhecia e está fazendo, a despeito da gente nunca ter se envolvido mais intensamente com esse ministério, e agora a gente tem essa oportunidade. É o Deus que nos liga com da além do Atlântico para a gente se envolver com um ministério desse. É um Deus que opera maravilhas, é um Deus que opera grandes sinais para a sua glória, para que as pessoas creiam nele, e essa deve ser a relação. Baseado na palavra de Deus, nós podemos julgar essas coisas. Não ignoramos os sinais, porque cremos no Deus soberano, que salva o pecador. Esse é o maior sinal de todos. Esse é o maior sinal de todos. Olhar para a igreja aqui, e ver que a gente podia estar em qualquer outro lugar. Nós todos pecadores, podíamos estar hoje de ressaca, podíamos estar hoje se planejando para o Parque do Povo, para qualquer outra coisa, como muitos dos nossos amigos, familiares estão fazendo nesse dia. Mas aprova é o Senhor pela sua graça e misericórdia, transformar o nosso coração, fazer novas todas as coisas, nos abençoar com a sua presença, com o seu Santo Espírito, nos conduzir em vida eterna, vida abundante, para a glória do seu santo nome. Nós não podemos descrer nos milagres do Senhor, ignorar os sinais. Ele salva o pecador, cura o enfermo, sustenta o desvalido, consola o quebrantado e o aflito. Mas cremos desse modo, porque nós conhecemos o nosso Deus através de sua palavra. Porque nós o conhecemos através de sua palavra. Os sinais sem a palavra de Deus são pirotecnia. É zoada, é barulho, é show para poder
angariar curtida e seguidores, é espetáculo para impressionar corações fracos, mas através da pregação fiel da palavra de Deus, os sinais se tornam a confirmação de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. O testemunho de João Batista, o testemunho dos sinais, e Jesus continua que não apenas João Batista falou, João Batista, que eles tanto procuraram e que eles tanto se impressionaram com o seu ministério, e não apenas os sinais que Jesus estava fazendo ali, o milagre nas bodas, a cura do enfermo, os sinais que Jesus estava operando também testemunhavam de que ele vinha do Pai e que o Pai o havia enviado, mas ele continua no verso 36, as obras que meu Pai confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai, versículo 37, que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que enviou. E Jesus agora está falando a respeito do testemunho do Pai. Os próprios sinais e a palavra de Deus são parte desse testemunho do próprio Deus, que usou João Batista, que esses exemplos, esses testemunhos que o Senhor está dando, não são independentes um do outro. É lógico que João Batista operava de acordo com a vontade de Deus, usado pelo próprio Deus. Os sinais que Jesus fazia, como nós falamos desde o início, era na total dependência do próprio Deus, e ele diz: o próprio Deus dá esse testemunho. E em todas as épocas, a palavra revelada por esse Deus apontava para Cristo, tem testemunhado a respeito do Filho. Quanto à iniciativa do Pai de apresentar seu Filho como meio de salvação, Jesus faz uma repreensão. Embora o Pai tivesse apresentado a Cristo desde o início a necessidade da salvação através daquele que ele enviaria, o Cordeiro perfeito, sem mácula, mesmo assim não tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Os judeus descrentes, mesmo conhecendo sobre Deus, eles tinham a tradição, tinham sido ensinados e educados pela palavra de Deus, mesmo conhecendo sobre Deus através da tradição que lhes havia sido ensinado, sem a fé verdadeira, são incapazes de reconhecer que Jesus é a palavra e a forma de Deus, o Filho de Deus que veio ao mundo. João Calvino, escrevendo a respeito disso, ele diz assim: Deus testificou a respeito de seu Filho, sempre que em épocas passadas oferecia ao povo antigo a esperança da salvação, ou prometia que o reino de Israel seria totalmente restaurado. Mesmo tendo sido ensinados sobre o Messias, diante dele, apresentam-se totalmente alienados acerca dele. A lei sem Cristo é vazia e não tem solidez, porque a própria lei aponta para Cristo. Queridos, quão endurecidos os nossos corações podem se tornar, domingo após domingo, ensinados na palavra de Deus, ouvindo aqui testemunhos, cantando louvores, vindo à igreja, nós descansarmos o nosso coração na tradição, ou na certeza que nós temos a doutrina correta, sem exercitar o próprio coração em nos humilharmos diante da santidade do nosso Deus, em nos quebrantarmos aos pés da cruz do nosso Salvador, em nos render a nossa vontade, a graça de Cristo Jesus. A gente, graças a Deus, terminou de ler um livro lá no grupo do livro, na segunda-feira. Nós terminamos de ler o livro do Timothy Keller, O Deuses Falsos. E uma das idolatrias que o Timothy Keller ele aponta no livro é uma idolatria religiosa. É que a gente pode estar na igreja, a gente pode estar defendendo uma teologia sem, de fato, ter o coração humilde, dependente da graça, e achar que nós somos mais certos do que os outros e começar a defender a nossa doutrina, humilhando as posições contrárias, nos sentindo melhores do que os outros,
E ele disse, isso não passa de idolatria. Às vezes a gente deixa um tipo de idolatria, que é de dominação, que é, enfim, da atenção dos outros, e a gente passa para uma outra idolatria na igreja, que é essa idolatria religiosa. E nós precisamos substituir isso pela presença de Cristo Jesus na nossa vida, pela dependência da graça, porque nós não somos absolutamente nada e temos que nos humilhar diante da vontade e da graça de Cristo Jesus, que nos amou. Ninguém mais é capaz de satisfazer esse desejo de eternidade no nosso coração, senão a Cristo Jesus. Jesus deve ser alvo de nossa contemplação. Devemos reconhecê-lo em cada livramento, em cada manifestação do cuidado de Deus. E isso deve orientar os nossos propósitos, dar sentido à nossa vida. Então, cuidado, irmãos. Aqui, esses judeus que conheciam a tradição, conheciam a palavra, mas isso pouco ou de nada foi de valia diante do próprio Cristo, porque eles não conheciam, apesar de conhecer, talvez citar trechos inteiros da lei de Moisés, do Pentateuco, citar salmos de cor, diante do Cristo Jesus, diante dos sinais, diante da pregação de João Batista, eles não foram capazes de crer. Então, devemos cuidar do nosso coração, para a gente não cair no mesmo erro, de mesmo expostos à palavra de Deus, à adoração ao Senhor, à comunhão dos santos, a gente endurecer o nosso coração, não reconhecendo, não amando a Cristo Jesus, não dispondo a nossa vida para servi-lo de todo o nosso coração. O último testemunho que Jesus dá aqui é o testemunho das Escrituras, do versículo 39 ao versículo 47, ele diz, examinai, pesquisai nas Escrituras. Veja, a gente tira esse texto do contexto para a gente falar e dizer, meus irmãos, a gente precisa estudar as Escrituras e tal, mas aqui Jesus está falando para aqueles judeus que conheciam as Escrituras, está dizendo a ele, olha, vocês pesquisam nas Escrituras porque vocês julgam que nelas você tem vida eterna. Obrigado, pastor Érico. Eu tinha esquecido já do slide. Já passei do testemunho do Pai e agora nós estamos no testemunho das Escrituras. Obrigado, pastor. E Jesus está dizendo, vocês pesquisam nas Escrituras porque vocês julgam que nelas você tem vida eterna, e elas testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida eterna. Apesar de pesquisarem, de examinarem nas Escrituras que testificavam a respeito de Cristo, eles queriam vir até Cristo para prendê-lo, para fazê-lo calar, porque ele dizia que era filho do próprio Deus. A sua intenção não era de fato vir até Jesus para ter vida. Se, por sua vez, os sinais só apontam para a salvação pela fé em Cristo Jesus, quando associados à fiel exposição da palavra, as Escrituras dão vida eterna por meio de Cristo, e não pelo simples ato de estudá-las. Outra tradução diz assim, vocês estudam as Escrituras diligentemente porque pensam que nelas tem a vida eterna. Então Jesus aqui está de fato chamando a atenção daqueles homens, porque eles são dedicados ao estudo. Os escribas, eles faziam a compilação de textos ali, das vírgulas, dos pontos, tudo com o maior zelo, e haviam grupos, né, de rabinos ali que se dedicavam à interpretação dessa palavra, mas eles não conseguiam reconhecer a obra do próprio Cristo, de que toda essa escritura apontava para Jesus. E muitos procuram a Bíblia não para descobrir o que ela diz de fato, não para encontrar a Cristo, não para abraçar a salvação, conhecer a Cristo, para amá-lo mais, mas buscam a palavra do Senhor para apoiar e defender, embasar suas próprias ideias. E aí a gente vê hoje um sem número de igrejas que se rendem a discursos filosóficos, a discursos de prosperidade, a discursos humanistas que colocam o homem no centro da pregação, e entre outras bizarrices que ultimamente a gente tem visto nas redes sociais. Jesus está chamando a atenção
apesar deles estudarem os livros de Moisés e até mesmo terem estabelecido a sua esperança com base neles, isso não os beneficiará, mas sim testificará contra eles por não reconhecerem Jesus. O testemunho bíblico tem Jesus como foco principal. Quando Jesus ressuscita e se encontra com os discípulos, lá Lucas capítulo 24, vai dizer que Jesus se apresenta aos discípulos e diz que abre-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras, porque aparentemente havia essa cegueira de perceber de que toda a Escritura fala dele. E diz, Lucas narra lá que Jesus começa a falar e diz, olha, entendam que Moisés, os profetas, os salmos, falam de mim, testificam tudo o que está escrito lá a meu respeito, se falou. Então, essa é que é a grande verdade, é que toda a Escritura Sagrada, se a gente, às vezes a gente é chamado para dar uma palestra e para, por causa do Dia dos Namorados, não sei o quê, aí a turma chama a gente para falar em reunião de casais, e encontro de casais, esse tipo de coisa, e a gente cai na tentação, né, de preparar uma palestra. Não, vamos falar sobre romance, vamos falar sobre... Mas eu às vezes sento com o Clênia e é estressante a gente conseguir preparar. Se é difícil preparar palestras, palavras sozinho, pastor, com dois, é simplesmente... A gente está quase decidindo não aceitar mais nada que chamarem, porque realmente é bem complicado. Mas a gente tem colocado isso como sendo uma premissa para nós compartilharmos a palavra. É porque se é para falar sobre como tratar o outro, como sobre dar flores e tudo mais, em que pese que tudo isso é importante dentro do relacionamento a dois, você pode chamar um psicólogo, você pode chamar um terapeuta, qualquer pessoa pode falar sobre isso. Agora, eu fui chamado para pregar a palavra. Se não for para pregar a palavra, então pode chamar qualquer outra pessoa que faz melhor do que eu. Agora, se for para pregar a palavra que eu amo, aí tudo bem, eu abro a palavra do Senhor, a gente pode compartilhar a palavra dele, porque essa palavra aponta para o nosso Salvador, aquele que veio e morreu por mim, que quando não havia nada em mim que o atraísse, quando eu era ninguém, quando eu era inimigo dele, mergulhado na lama do meu pecado, ele veio e me achou. E quando eu abro essa palavra, eu vejo que toda a história, desde o início até o fim, que eu não conheço ainda, nem sei como vai acontecer, esse Jesus está revelado. Esse amor incompreensível, ele salta dessa Escritura. Então é isso que nós devemos falar. Quando a gente abre a palavra, não tem jeito, a gente tem que falar a respeito do nosso Salvador. O testemunho bíblico tem Jesus como foco principal. Jesus está dizendo, olha, vocês não estão enxergando, vocês estão olhando, pesquisam a palavra, vocês leem, vocês transcrevem a palavra, vocês decoram a palavra, mas vocês não percebem que elas falam de mim. Por isso vocês não creem em mim, vocês não veem em mim para ter vida eterna, porque essas palavras testificam a meu respeito. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Aí Jesus está falando diretamente para aqueles homens que gostavam tanto de serem vistos, de andar com seus filactérios e fazendo barulho no meio das ruas, todo mundo dizendo, olha ali, aquele pessoal é diferenciado, é um fariseu. Tantos hoje que se dizem profetas e que gostam de serem vistos do reconhecimento. Por trás da cegueira está o coração relutante, deliberadamente cegos por não reconhecerem a sua própria maldade. Não querem vir para ter vida. O que é que eles queriam? Talvez ter razão. Dizer, não, eu estou certo, nós somos o povo escolhido, nós somos os predestinados, nós somos os eleitos. Orgulhar-se de que aquele nazareno iletrado comum não podia ser um rei. Manter sua posição confortável de liderança, quem sabe. Talvez quisessem uma libertação do domínio romano, alguém que atendesse às expectativas humanas.
que é que nós queremos quando nós vimos até Jesus? O que é que você quer? Será que você quer que Ele atenda os seus desejos, como um gênio da lâmpada? Os desejos do nosso coração podem nos afastar e impedir de nos deleitarmos na sua doce, suave e simples presença, na comunhão dos santos, nos louvores, na bênção concedida a outros, no serviço. Jesus trata então particularmente aqui com os líderes judeus, o verso 41 até o verso 44, confrontando com o pecado do orgulho, da busca da própria honra, por meio do reconhecimento e do elogio. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em... eu não coloquei a referência aqui, eu acho que é Colossenses, capítulo 2, verso 29, ele diz que judeu, é Romanos 2, 29, que ele diz assim, judeu não é aquele que é circunciso na carne, mas é circunciso de coração. Não é aquele a quem o homem louva, mas é aquele a quem o Senhor louva. É um trocadilho na palavra, porque Judá significa louvor. Ele diz, judeu, o louvado é aquele que, não é que é louvado pelos homens, mas é aquele que recebe louvor da parte de Deus, que procede de Deus. O objetivo de estudar a Escritura não é ser reconhecido ou louvado pelo saber, nem pelas boas obras, pelos homens, nem mas em se satisfazer na vontade de Deus. Eles podem fazer suas orações a Jeová 2 vezes ao dia, como Deuteronômio estabelecia lá em Deuteronômio 6, mas não amam, como ensina a passagem, e a falta de amor provoca cegueira espiritual. Calvino diz o seguinte, nenhum homem pode amar a Deus sem vê-lo com admiração e se submeter inteiramente à sua autoridade. Como por outro lado, quando o amor de Deus não prevalece, não pode haver desejo de obedecê-lo. Jesus não está procurando fama ou ser honrado pelas pessoas. Em vez de aceitar o testemunho de Jesus, na sua busca por procurar louvor e reconhecimento, Israel acaba aceitando falsos profetas que dizem o que eles querem ouvir. Estamos tão acostumados a viver buscando reconhecimento e louvor que não percebemos o quanto falsos profetas afrontam a palavra e a glória de Deus, roubando para si a glória e a honra. E achamos natural. Acontece que a gente hoje convive com tantos discursos, tantas pregações, em que as pessoas estão chamando para si a glória, mas a gente está tão acostumado com isso no dia a dia, de procurar a glória e honra para nós mesmos, que a gente acha isso normal e natural. Não, talvez ele tenha exagerado um pouco, e não percebe que isso é pecado, isso é uma afronta contra Deus e contra a sua glória. Não fique pensando que esse ensino não é para você ou para mim. A gente olha para o texto e diz, não, isso é porque ele está falando para aqueles judeus, isso aí não é comigo. Esse é mais um sinal que não estamos conseguindo enxergar bem a palavra e a Cristo através dela. Todos nós buscamos amor e admiração daqueles que mais amamos. É Tim Keller que fala isso. Nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, a gente vive nessa busca para que eles reconheçam o nosso trabalho de algum modo, o que fazemos, os nossos pares. E isso muitas vezes dirige o modo como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós planejamos o nosso tempo, como nós reagimos quando nossas expectativas são frustradas, quando nos iramos, quando as coisas saem do controle e afundamos em tristeza, medo, culpa, quando os outros conseguem reconhecimento ou sucesso que você acha que devia ser seu. Não há nada superior à bênção de Deus para a sua vida. O último capítulo que nós lemos lá no livro falava da história de Jacó e o relacionamento que ele teve com Deus. E Tim Keller, ele coloca, ele tem uma sacada assim, muito interessante, porque ele diz que Jacó passou a vida toda buscando reconhecimento. Ele era o filho preterido, porque Isaac amava mais Esaú. E Tim Keller diz assim, então ele passou a vida toda tentando ganhar aquele direito de primogenitura, porque ele queria receber a atenção do pai e a bênção do pai na vida dele. Tanto que ele acaba roubando essa bênção, se passando por Esaú. Foge de casa, vai lá, chega na terra de Labão, chega lá, o que é que ele faz? Ele pega a mulher mais gata que tinha, a mulher mais bonita, porque ele achava que se ele tivesse com aquela mulher lindona, todo mundo ia dizer, cara, esse cara
é o cara, é casado com Raquel, a filha de Labão. E aí ele vai, o que acontece? Labão dá rasteira nele, dá Lia, aí ele passa mais 7 anos trabalhando por Raquel, e desse relacionamento há um monte de problema, de modo que chega um momento em que ele tem que voltar para casa, encarar Esaú novamente. Ele sabe da notícia que Esaú vem com 400 homens contra ele separa o que ele tem e manda dizer assim: olha, vocês vão na frente, e cada vez que vocês se encontrarem com Esaú no caminho, vocês vão dizer: isso aqui é um presente que o meu servo Jacó oferece a meu senhor Esaú. Divide a família em 2 bandos, porque se Esaú matar um, o outro foge, e ele fica com o anjo do Senhor. Diz a Bíblia que lá no ribeiro de Jaboque, ele se agarra com esse anjo. E o anjo é poderoso, porque ele dá um leve toque na perna de Jacó, que ele fica manco. Até hoje os judeus não comem o nervo da coxa. Mas Jacó diz: eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Eu já cansei de procurar reconhecimento, já cansei de procurar favor, já cansei de ser o querido, dos outros acharem que eu faço, que sou eu. Eu quero que o Senhor me abençoe. Porque na nossa vida, o autor do Eclesiastes, Salomão, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E eternidade só se preenche com eternidade. Você pode tentar colocar sua mulher lá e viver para agradar ela, não vai preencher. Você pode viver em função dos seus filhos e idolatrar seus filhos, mas ele não vai preencher aquele espaço que tem no seu coração. Eternidade só se preenche com o que é eterno. E Jacó se agarra com o anjo, e o anjo diz: tá bom, você vai chamar, sabe como? Você é Jacó, você é sinônimo de confusão, você é sinônimo de trapaça, mas você contendeu com Deus e foi vitorioso. Seu nome agora é Israel. Não há nada superior à bênção de Deus para a sua vida, meu irmão. Nada. Não há maior amor que este, dar a sua própria vida quando éramos inimigos dele. Charles Spurgeon diz o seguinte: se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que eu que estou hoje, Deus certamente já haveria me colocado nela. Nós temos que nos render à soberana vontade de Deus, nós temos que confiar nele, nós temos que viver para amá-lo. Nada nessa vida pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Cuide do seu coração, investigue suas emoções, pregue o evangelho novamente para si. Saber que nós não somos nada, que dependemos da graça do Senhor. Aprenda a se contentar e se deleitar no Senhor e não viver escravizado pela idolatria de buscar reconhecimento dos pais, dos filhos, do pastor, dos vizinhos, dos seguidores do Instagram. O texto termina com o argumento de que, como eles não acreditavam em Moisés, que apontava para Cristo, os judeus também não acreditariam que Jesus fala a respeito de Moisés. Essa é a pergunta do final do texto. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Queridos, que o Senhor possa nos dar graça para dependermos sempre dele. Jesus não precisa provar para nós que ele é o Filho de Deus, mas nós precisamos crer nele, nós precisamos, na nossa falta de fé, nos render a ele, a sua soberana vontade, ao seu senhorio nas nossas vidas. E buscarmos sim ele a cada domingo, tomarmos a ceia, buscarmos a sua palavra por amor a ele, não para provar que nós estamos certos, não para provar que nós sabemos coisa alguma, mas porque ele é o Filho de Deus, ele nos amou, e isso deve nos motivar a amá-lo cada dia mais. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pai Santo, apesar de nós, pecadores, o Senhor tem nos abençoado com essa palavra bendita, que é poderosa, que enche o nosso coração, que renova, Senhor, as nossas forças, o nosso ânimo, a alegria, Senhor, da vida eterna. Ó Pai, renova a Tua graça nessa manhã em nós, Senhor, e concede-nos a bênção de vivermos não como um mundo, Senhor, buscando reconhecimento, atrás de reconhecimento de homens, de louvor de homens, mas assim como o nosso Salvador nos ensinou,
a vivermos, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Amando esta palavra, Senhor, e testemunhando dela. Ó Pai, que os desafios que nós tivemos hoje aqui, Senhor, possamos, ó Deus, enfrentá-los confiados unicamente na graça do Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.